Resposta Católica de hoje, nós gostaríamos de responder a pergunta da Leila Aparecida, que vive um drama pessoal a respeito de doenças genéticas. Ela faz a seguinte pergunta: Padre, por que existem defeitos genéticos? Se somos criados por Deus, que é perfeito, e se somos a sua imagem e semelhança? Bom, Leila, essa sua pergunta, ela vale não somente para as doenças genéticas, mas para toda doença em geral. Ou seja, por que é que existe doença? Mais ainda, por que é que existe a morte? Através da revelação, nós sabemos aquilo que nós nunca seríamos capazes de adivinhar pelos nossos próprios raciocínios humanos. Nós sabemos que Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto de evitar que acontecesse conosco a morte e a doença. Essas duas realidades, da morte e da doença, não eram previstas por Deus no seu projeto de amor. Ou seja, o homem, se nós olharmos para a sua própria natureza física, biológica, o homem ele é mortal. No entanto, de alguma forma, Deus iria resgatar este homem de natureza mortal e fazer com que ele não morresse. Como é que isso ia acontecer? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que, infelizmente, a morte entrou no mundo pelo pecado. Segunda coisa, também a doença. Também a doença entrou no mundo pelo pecado. Nós não sabemos como seria a vida dos seres humanos se o homem não tivesse pecado. Porque, afinal, Adão e Eva foram criados sem pecado, mas não resistiram à tentação do inimigo. O que a Sagrada Escritura nos ensina é que o homem e a mulher, que foram criados inocentes, foram enganados. Houve um enganador, um embusteiro, um mentiroso desde o princípio, Satanás. E o homem pecou. Caiu naquela mentira. E quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. Veja, o pecado. É interessante que São Paulo descreve na carta aos Romanos essa realidade da seguinte maneira. Ele diz assim: Adão e Eva transgrediram. E quando eles transgrediram, o pecado entrou no mundo. Interessante. São Paulo usa duas palavras diferentes. Uma para o pecado pessoal de Adão e Eva. Aquela desobediência, aquela transgressão histórica, real, concreta. E uma outra palavra para o pecado. O que é esse pecado que entrou no mundo? Foi Satanás. Ou seja, ele, o inventor do pecado. E ali nós sabemos que existe um certo domínio de Satanás sobre o mundo. Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Veja, todas essas coisas que eu estou lhe dizendo, você fica se perguntando, mas padre, isso não tem lógica, isso não tem lógica. Tudo isso não é fruto de uma dedução lógica. Isto foi nos revelado. Deus contou para nós que foi assim. E essa é a nossa fé. Então veja, Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado, com P maiúsculo, ou seja, Satanás e os seus demônios entraram nesse mundo. O pecado já havia sido inventado. O pecado é uma invenção angélica, é uma invenção de anjos rebeldes. Este pecado entrou nesse mundo e trouxe consigo a realidade da morte e da doença. Ou seja, de alguma forma, nós estamos ainda sob uma espécie de domínio de Satanás, dos inimigos do homem. E então, nós vivemos agora um período de luta. Neste período de luta, nós iremos, com a ajuda de Deus, com a sua graça e com a redenção de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, nós iremos lutar contra os inimigos do homem. No final, Satanás será definitivamente derrotado e o último inimigo a ser vencido, nos diz São Paulo, é a morte. Nós ressuscitaremos e ressuscitaremos perfeitos. Então veja,
Nós estamos aqui nesse mundo vivendo o período da luta. É interessante você saber disso. Ou seja, no Antigo Testamento havia um domínio do pecado. Quando o Filho de Deus se faz homem, quando Deus vem a este mundo, Ele vem para nos libertar do domínio de Satanás, do domínio do pecado por excelência, do domínio da morte, do domínio da doença. E então Jesus luta, assim como Jesus derrotou Satanás, mas infelizmente Ele continua ainda lutando conosco. Jesus também derrotou a doença. Os milagres de Jesus são claros e evidentes, mas nós continuamos lutando com a doença. E assim também Jesus derrotou a morte. A ressurreição de Jesus é evidente, mas nós continuamos lutando com a morte. No final, depois deste período de luta, esses 2000 anos, desde a vinda de Jesus até o seu retorno, que nós não sabemos quando será, mas esses 2000 anos que nós já vivemos, nós estamos no período da luta. E neste período da luta, nós precisamos então tomar a nossa cruz dia após dia e seguir a Deus. Aqui então está a resposta para aquilo que você queria saber, Leila. Que sentido tem a doença? Veja, nós sabemos por revelação divina que ela não estava no projeto de Deus. Mas nós sabemos também, por aquilo que é o sacrifício redentor de Jesus, que o cristianismo tem um grande segredo. O segredo é o seguinte: existe algo de redentor na doença e na dor. Existe algo de redentor na cruz. Existe algo de salvífico no sofrimento. Isso é algo típico do cristianismo. E é algo que infelizmente está sendo esquecido. As pessoas não pregam mais sobre essa realidade redentora. As pessoas não pregam mais sobre o fato real e concreto de que quando nós tomamos a nossa cruz no dia a dia, nós estamos caminhando num caminho de redenção. Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo dia após dia, tome sua cruz e me siga. Agora vem a pergunta: mas se Jesus venceu o pecado, a morte e a doença, por que Ele não venceu de uma vez por todas e deixou que nós ainda ficássemos aqui nesse tempo de luta para manifestar a sua vitória final somente no último dia? Bom, aqui nós estamos diante de um grande mistério, mas nós conseguimos enxergar uma luzinha no fim do túnel, que é o seguinte: nós estamos neste mundo aqui para preparar o nosso céu. E se Deus permite essa luta, é porque é o melhor para nós. Nós que estamos marcados pelo egoísmo, pela tendência para o pecado, se nós vivêssemos uma vida muito tranquila, muito sem sofrimentos, talvez nós nos perderíamos seriamente. Seríamos tomados por um tal orgulho que nos esqueceríamos de Deus, voltaríamos as nossas costas para Ele e então iríamos para a condenação eterna. Deus quer que nós sejamos salvos. E exatamente por isso Ele permite, não quer, mas permite que a luta ainda aconteça. Por isso, se na sua família você foi visitada pela doença, pela dor, pelo sofrimento, saiba acolher essa cruz e transformá-la em algo redentor. O seu filho sofre de uma doença genética. Você pergunta: como é possível? Ou alguém poderia perguntar até mesmo um pouco sacrilegamente, sei que você não faz isso, mas alguém poderia perguntar: onde é que está Deus? Onde é que está a bondade de Deus diante de uma criança inocente que tem uma doença que Ele não fez nada para merecer? Bom, minha querida, se só existisse essa vida, eu também me revoltaria. Eu também não acreditaria em Deus e na bondade de Deus. Mas não existe somente essa vida. Existe a vida verdadeira em que seremos perfeitos, ressuscitados, sem doença, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhum sinal de morte. Existe a vida eterna, a vida verdadeira, que é o que Deus veio trazer para nós.
Jesus diz que quando nós começamos a crer nele, crer na ressurreição dele, crer que aquele sacrifício redentor onde ele carregou aquela cruz para nos salvar, onde brotou ressurreição no terceiro dia, quando nós cremos nisso, de alguma forma a vida eterna já começa em nós, aqui, neste mundo. E então, abraçando a cruz do seu filho, da sua família, você já pode viver um pouco daquele amor eterno que Deus tem reservado para você no céu. Na verdade, Deus elegeu você. Sim, quando nós sofremos como cristãos com amor por Deus, nós somos profundamente eleitos. Ele morreu por nós na cruz e sofreu. Ele elege você e diz: vai, minha filha, eu te escolho. Sofre você também por mim. Abrace a sua cruz. Caminhe para a ressurreição que está preparada para nós no céu. Existe algo de redentor, milagrosamente redentor, na cruz quando ela é aceita com fé e confiança em Deus. Estamos no período de luta. Deus já venceu, mas a sua vitória ainda não se manifestou plenamente. Quando Ele vier, ela será manifestada em toda a sua glória. E então nós veremos do que valeu tudo isso. Então veremos por que é que no desígnio de Deus houve doenças genéticas. Porque na verdade Ele quer a nossa salvação eterna e permite o sofrimento aqui na vida, um sofrimento redentor.